Muito boa noite! Bem-vindos ao Channel Apresenta Astrolover, João Acuio, o fabuloso professor, mestre da escola Saturnália, com quem eu sigo e acompanho e sou aluna há 2 anos para cá, e que tenho a honra de convidar e conversar com ele esta noite, para vocês, para vos dar a conhecer o fabuloso mundo da Saturnália, online em Portugal, mas do mundo para o mundo, porque nesta escola é possível estudar astrologia online. Aliás, estavam à frente no tempo, muito antes da Era de Aquário. Eu quero muito falar-vos deste professor, mas a verdade é que este mês não é só o João Acuio com quem eu vou conversar. Eu vou conversar com o bloquinho da Saturnália. O carnaval brasileiro chegou a Portugal, mas é o carnaval astrologuês. Eu achei boa ideia convidar 4 protagonistas da escola Saturnália, que eu conheci há 2 anos para cá, que eu sou aluna da Saturnália e tenho muito orgulho nisso, e sou fã, como vocês podem sentir, e resolvi convidar o meu professor maravilhoso, João Acuio, diretamente de Curitiba, Brasil. Olá, Caroline! Boa noite! Olá, Saturnália! E eu estou tão contente que não resisto a partilhar com vocês uma mini apresentação do meu professor, que é óbvio que será muito mais preenchida, escrutinada ao vivo com ele, online, quero eu dizer. Ele é astrólogo, fundador da Saturnália, tirou também o curso de Psicologia, estudou Letras, História, Filosofia, chegou até mesmo a fazer estudos e prática de psicoterapia, é há quase 30 anos astrólogo, fundou a Saturnália, estudou, começou a estudar, eu fui descobrir, não é? Olá, Filipa! Boa noite! Começou a estudar astrologia com uma professora no ensino médio, no Colégio Integral, a Tatiana, diretora do colégio. Pelo que eu percebi, foi meio por acaso. Mas depois ele foi ter com ela e pediu-lhe aulas particulares. Todas essas informações eu recolhi em fontes do astrologuês e em entrevistas que ele deu, mas eu preciso confirmar tudo isto. Depois ele estudou também com o Fernando Fernandes e estudou Jung e não parou mais de estudar e resolveu fundar a escola Saturnália, onde eu tenho o privilégio de ser aluna. Quase 30 anos, ele nasceu no dia de Júpiter e na hora de Marte. E vocês sabem o que é que isso quer dizer? Quer dizer que é um homem sábio e que arregaçou as mangas e criou uma escola de astrologia. Assim, simplificando, não é? Falta-me de apresentá-lo astrologicamente. Ele é uma doçura, é Sol em Balança. É Sol em Balança, não. É uma doçura, é Sol em Virgem. Um verdadeiro astrólogo tem sempre uma boa costela virginiana, né? Dá-se um jeitão. É um doce porque tem ascendente em Balança, tem a Lua conjunto ao ascendente e também tem a Lua em Balança. Era isso que eu queria dizer. Mas o aspecto de ser virgem, de facto, dá-lhe aqui o toque, não é? Porque, como vocês vão ver, ele é de facto extraordinário. Nos detalhes, na sabedoria. Ter aulas com ele foi o máximo. Uma excitação enorme, que depois do fuso horário eu e a Filipa conseguimos aguentar aqui deste lado do mundo. Mas às vezes havia assim pequenos acidentes, porque já eram 2, 3 da manhã, porque de facto a astrologia e o João Acuio são como as cerejas. Não dá vontade de parar de comer. E vou chamá-lo para vocês conhecerem e perceberem este meu entusiasmo. Ninguém melhor do que ele para o testemunhar. Então, diretamente de Curitiba, boa noite! Não sei se fiz a apresentação. Olá! Olá, Alexandra! Fiz a apresentação muito possível, bom. Andei a investigar-te. Eu percebi que você andou investigando bem. Muito bem, aproveitou essa lua em Escorpião dos últimos dias. Exatamente. Muito bem, muito bom. Foi bom. Muito obrigado. É um prazer estar aqui, Alexandra, falando com você, Prazer é todo com esse seu meu. entusiasmo. Prazer é todo meu. Já tinha saudades tuas. Também estou com saudades suas e também de Lisboa, de Portugal. Mas qualquer dia, eu às vezes não me lembro quando eu te convidei para vir cá às Jornadas Astrológicas de 2020. Não foi? Verdade. Andei atrás de ti. Foi. Não, compra a passagem em dezembro de 2019. Sim, e aí eu disse para você, não, vamos no final de 2020. Pois foi.
né? Aí veio, a Meu verdade. Deus! Mas não vai faltar a oportunidade de a gente dançar um tango. Um Ah! tango nas ruas, nos Ah! mercados e nas ruas de João! Lisboa. João, eu não danço desde março de 2020. Eu estou Ah, louca. é por isso que as coisas estão fora de lugar, Alexandre. É por isso que o mundo está Ai, essa bagunça. João. Olha o que está a dizer a minha amiga Isabel. Está a dizer que estamos todos com saudades tuas. Lembras-te, Isabel, da aula? Sim, sim, claro. Maravilhosa. Também, Isabel. Ah, João, pá, Também. isto tem que A dar para... gente já está começando as aulas, né? E as aulas online para a gente. As aulas e os encontros. Que inclusive a Isabel está convidadíssima. Uhum. Tá? No primeiro encontro aí que tiver no Sim, calendário, sim, eu quero né? fazer um encontro, nem que seja em 2022, quero organizar. Olha a Renata, dança em casa. Pois é, mas eu preciso Ah, de par, Renata, preciso do meu par. Não é? Tango argentino não é propriamente uma coisa muito fácil, não é? Bem, eu tenho sei, fé, sei, eu mas tenho fé. a gente fará o quanto antes. É, Você é, vai ver, é. Ó João, me né? conta lá, esta professora que eu descobri, a Tatiana. Tu dizes que ela é muito importante para ti. Vamos falar de. Vamos seguir assim mais ou menos umas linhas orientadoras, sem stress, podemos fugir completamente, mas eu costumo perguntar: quando é que te apaixonaste pela astrologia, João? Quando? Quando? Lembras-te? Quando eu me apaixonei pela astrologia? Puxa, boa pergunta, hein? Boa pergunta. Eu acho que foi com as aulas de. É assim, eu estudava no Colégio Integral que você citou muito bem. Aliás, muito bom sempre lembrar disso, porque é um lugar, é um colégio que é perto daqui onde eu estou. Uhum. Eu moro perto desse colégio atualmente, eu moro perto daqui também. Uhum. Aqui onde eu estou é a escola, né? Onde é o abacateiro, O onde tem a abacateiro. Saturnália, Sim. isso, e tem o ateliê de cerâmica da Maria Ravazani, e a gente mora perto desse colégio aqui. E é sempre bom lembrar disso, porque é um colégio que tem, onde eu pude estudar filosofia, onde eu pude estudar teatro, Uau. que mais? Astrologia, arquitetura, e isso no ensino médio, assim, né? No ensino médio. Mas assim, essa astrologia que tu aprendeste e que tu estudaste, estava dentro da disciplina do curso ou foi a tua professora que era especial e ela ousou Então, fazer esse é, exercício? exatamente. Então, quando a gente estava na idade de fazer o vestibular, a gente recebeu um texto Tá. do mapa, né? De vocação, etc. Muito bom. E aí, depois eu fiquei tão intrigado com aquilo que aí eu fui procurá-la para que ela me ensinasse astrologia. E dizia que tu Então, na tinhas. verdade, eu passei no vestibular dessa maneira, entendeu, Alexandre? Olha a Júlia, boa noite, Júlia. João, mas deu o quê? O que é que deu? Qual era a tua vocação? Era esta? Qual era? Não entendi. Qual foi a vocação que falou nesse texto? Não, né, a vocação que tinha nesse texto que eu lembre, eu não tenho mais esse material, infelizmente, que era historiador, Ah, exatamente, tu disseste isso. Historiador. Yeah. psicólogo, historiador, mas principalmente historiador. E, de fato, eu passei muito tempo pensando em fazer o curso de História. Mas eu acabei fazendo, nessa ocasião, eu acabei fazendo o curso de jornalismo. Ah, exatamente. Eu passei no curso, mas eu acabei não fazendo o curso. A Júlia está a dizer boa noite. Então, João, mas tu nas aulas, tu fazes isso, João. É uma história, sabes? A pessoa sente que está a ouvir uma história. Eu adorava aquelas aulas de estrelas fixas, João. Aquilo era um filme, era uma história. Sabes que eu e a Filipa estamos a fazer agora. Uma por mês, uma estrela por mês. Sim. E por Uma causa estrela por mês, porque são tantas, né? Pois, exato, vamos estar aqui a vida toda. Mas por causa de ti, por causa dessa forma de tu contares a história, da mitologia, da estrela, tu envolves, não é? O único problema que eu tinha era só o sono.
Por de resto, Eu sei, eu sei. Aliás, vocês são incríveis de acompanhar as aulas e resistindo ao sono. É um negócio incrível. Ainda bem que agora a gente mudou os horários, né, Alexandre? sim. Mas era diferente. Para os horários serem mais palatáveis. Mas era mais romântico à quinta-feira à noite, acredita? Porque Ah, aqui é em casa verdade. ficava um silêncio, sabes? Era só eu e tu, né? E o computador. E ao sábado Sim. há mais confusão, há a família, o almoço, calha na hora do almoço, não é tão Para bom. você ver que não dá para ter tudo, né? Não, não dá, não dá. Eu gostava mais quando ficava sozinha aqui neste momento só para É. mim. É. E depois, às vezes, o que acontecia, quando eu não estava muito cansada, o que me acontecia era, eu ficava tão excitada, tão contente, que eu depois não conseguia dormir de alegria. E isso é bem comum, né, nas aulas de noite. É. Eu, inclusive, comigo, isso acontece direto. Depois de que acaba a aula, e, nossa, até pacificar para ir dormir demora horas. A mim só me acontecia isso quando eu ia dançar tango. Só contigo e quando dançava tango, mais nada. Mais um testemunho de que o tango precisa voltar para que a ordem mundial se restabeleça, né? É verdade. Mas agora voltamos a ti. Então apaixonaste naquele momento que a professora fez o teu mapa? Então, eu acho que depois eu fui ler o mapa. Na verdade, teve um momento antes de estudar. Eu fui ler o mapa com ela. O mapa de forma mais profunda. Exato. E ali que eu fiquei intrigado. Uhum. Como que alguém poderia contar tudo aquilo com o dia, mês, ano, hora e local, né? E ali eu comecei a estudar astrologia. Acho que foi ali, porque eu fiquei muito intrigado com aquilo tudo. Pois, imagino. É brutal. E desde então, porque isso é 91, 92, então esse ano fez 30 anos, né? Muito bom. O primeiro contato, e aí começar a estudar mesmo foi em 92. Isso aconteceu em 91, em 92 que eu fui estudar com ela. E assim, tive as primeiras letras, vamos dizer, porque ela também é minha professora de língua portuguesa e de literatura. Eu sei. E de literatura. É a professora dessas duas disciplinas. Máximo. Então, aí eu fiz um ano de estudo com ela. Faz lembrar a Mariana, que também é de literatura e também é astróloga, não é? E você sabe que eu acho que a astrologia, você disse na abertura que astrólogo sempre tem uma coisa virginiana, Mercúrio, né? Por causa da questão da tradução, né? Porque o nosso trabalho é esse, traduzir, né? É preciso saber as leis da gramática celeste, da gramática... E, João, e tu ensinas sempre as aulas de astrologia como fosse uma narrativa, que era a narrativa das Moiras, do mito de Er, é sempre uma história, sabes? E eu acho que tem muito a ver com essa tua vocação, essa vocação de historiador. Então fica envolvente. De historiador. Eu acho que sim. Sabe que tem uma coisa em astrologia, além de essa coisa de fabular, assim, que eu acho que é uma função do astrólogo. Inclusive o nosso curso que a gente fez em Estrelas Fixas aí em Portugal chamava assim, né? Narrativas fabulosas. Eu acho que o céu é isso, ele está fabulando, ele está contando história. Né? Então ele tem essa perspectiva central, porque isso faz com que a gente veja o texto celeste, enfim, como uma narrativa, e aí tudo pode na narrativa, né? A gente não precisa ficar julgando se uma coisa é boa, se é ruim, etc. Então eu acho que isso é uma coisa, é uma vantagem quando você pensa em astrologia assim. E também acho que o fato de depois, um tempo depois, estudando astrologia de forma muito autodidata, fiz alguns pequenos cursos com algumas pessoas aqui em Curitiba. Depois encontrei o Fernando Fernandes. Fernando Fernandes é muito importante na minha formação, a quem eu devo o entendimento da astrologia
a confirmação, né? Porque eu já fazia a coisa de pegar filme, televisão, Novela. Sim. novela, ou até mesmo quadrinhos, na verdade, novela, quadrinhos, de pegar de ler uma história e fazer o mapa, né? Aí quando eu encontrei o Fernando faz isso também há muito tempo, né? Um dos pioneiros no Brasil dessa astrologia cultural, vamos dizer. Então, e aí quando eu fui estudar com ele um curso muito específico de astrologia tradicional, embora ele não chame assim a astrologia dele, mas eu fui estudar astrologia horária, né? A Júlia está aí nos ouvindo. Quando eu fui estudar com ele astrologia horária, aquilo foi um divisor de águas, porque apareceu o lado primeiro, oracular, não é? Então ficou mais sagrado, a paixão. Né? Isso, porque o mapa é um oráculo, independente se você pratica a astrologia das natividades, ou horária, ou eletiva, ou mundana, ele é um oráculo, ele é um tabuleiro celeste jogado pelo cosmos, as pecinhas, e ele tem uma maneira de ler. E tem coisas ali que dá para ler, enfim, dentro daquele círculo. Né? Então, e aí foi um impacto, porque o Lírio é muito engraçado, né? E as perguntas que ele respondia. Sim, são muito então, a partir dali... Oi? A Júlia falou imenso disso na aula, né? Das perguntas do Lírio. Sim, é muito engraçado, ele tem senso de humor, né? Então, a partir daí eu até atribuo o aspecto historiador, o meio céu no caranguejo, a coisa de recuperar as raízes da astrologia nos meus estudos. Né? Porque eu tenho um ditado iorubá que também a professora Tatiana me contou uma certa vez, que diz assim, o rio que desconhece a sua fonte já nasceu morto. Pois. Então é preciso conhecer a fonte, mesmo que seja para propor outras, fazer releituras dela. Tudo bem, mas é preciso, né? Porque muitas vezes, sabe, Alexandre, muitas vezes, quando eu estava achando que estava inventando alguma coisa em astrologia, na verdade, você vai pesquisar um pouco mais e encontra lá no século IX, no século X, século IV, entendeu? Então, a gente tem essa mania moderna. Moderna, eu nem estou falando de astrologia moderna, não. Estou falando do tempo que a gente está, tá? Do tempo que a gente está de querer reinventar a roda. Começar tudo do zero, como se estivesse inventando coisas absolutamente novas. E quando a gente vai cavar um pouquinho, a gente acha a nossa ancestralidade na astrologia, né? As práticas que nos interessam, e assim vai. João, eu ainda ando aqui às voltas para conseguir fazer aquilo que tu contaste na aula, que eu achei incrível, que eu nunca tinha pensado, que foi o que um astrólogo antigo, lembras tu teres dito a propósito da Revolução Solar? Atenção! Não pensem que a Revolução Solar é só com o Sol. Vocês deviam acrescentar também um momento, não só o Sol, não é? Como a Lua está no mesmo signo, e acrescentarem a Revolução Lunar. Aí sim seria uma verdadeira Revolução Solar. E eu ando às voltas com isso. Como é que eu consigo fazer isso? Como é que eu junto a Revolução Solar com a Revolução Lunar num só mapa? Pois essa é uma prática. Como é que eu descubro um momento? Essa é uma prática. É incrível, né, esse pensamento. É maravilhoso. É incrível. E faz a prática descrita pelo Vétius Valens. E isso faz todo sentido. Faz todo sentido por um motivo muito simples. Porque que a gente só faz aniversário quando as luzes que estavam acesas no nosso mapa natal, no dia do nosso nascimento, estão posicionados nos mesmos lugares. Exatamente, é uma coisa tão óbvia, mas que eu nunca tinha pensado nisso. E isso, inclusive, é o princípio das datas móveis, né? Quer dizer, aquela coisa que a Páscoa é no tal época, 40 dias depois, sei lá, segunda lua tal, nem sei exatamente quais são os critérios.
mas são datas móveis, né? Exatamente. Ah, isso acontece quando tiver a primeira lua cheia, Exato, é depois maravilhoso. o solstício. Maravilhoso. E isso vai acontecer, aí começa o ano depois a primeira lua nova, depois que o sol entra em aquário, como é o calendário chinês, por exemplo, né? Que só depois a primeira nova, depois que o sol está em aquário. Então, isso é um raciocínio do entendimento de que as coisas têm o seu devido tempo para refazerem os seus votos de reinício. Exatamente. Né, para o reset, né, daquele ano, não é? Olha, João, antes da gente continuar, deixa-me fazer-te aqui um pedido de desculpas, porque eu não me esqueci que eu te vou oferecer o livro. Mas porquê que eu não te mandei? Lembras que eu disse que ia te oferecer? Lembras-te? Não lembro. Não te lembras? Como que é mesmo? Tu disseste que querias este livro. Não te lembras? Ah, disse. Devo ter dito. Se tem uns gatinhos aí na capa, devo ter dito. Só que eu não te mandei, porque todo o correio que eu ando a mandar para o Brasil vem devolvido. E eu pensei, não, eu não vou mandar este livro, porque este livro não encontrei mais aqui, não está muito normal. Ah, nossa, Alexandre, obrigado. Ganhando presente na sexta-feira, assim, que ótimo, obrigado. Não, mas eu vou buscar esse livro, fique tranquila. Exatamente, estás a ver? Ah, eu vou buscar esse livro aí, combinado? Está ao contrário. Obrigado. Não está ao contrário. Obrigado, lembro. Lembro, agora eu lembrei, sim. Sim, muito obrigado. De dizer, nunca mais disse nada. E sabes que eu, como tu quiseres, podes dizer aqui que quando fizer, não só o novo Agenda Linda, tu fizeste a Saturnália, podes mandar para mim e toda a gente aqui em Portugal pode pode pedir para eu vender por ti, já sabes, não é? Fizeste agora uma agenda linda, agora lembrei-me a propósito de livros. Claro, inclusive está aqui, feito pela Júlia e pelo Jefferson. Já viste? Tão bonito. Abre, João, abre. Que também tem um gato, né? Que tem um gato na capa, dá para ver aí bem, né? Dá. Aí tem também, essa é uma ilustração da Priscila, né? Que tem o Astro Toons, que é com cartoons e astrologia. Mostra. E aí essa agenda é uma efeméride. Sim, João, tens que mandar. Uma efeméride, não sei se dá eu vi daqui para ti, nós adoramos isso, não é? É uma efeméride. Eu aprendi astrologia com efemérides. Pois, claro. Né? Com efemérides. Aí isso com a internet, isso entrou em desuso. Pois é, mas sabes que eu tenho a efemérides da americana e está sempre um dia a mais. Eu tenho aquele tradicional, sabes qual é? Sabes? Sim. É uma chatice. Aquela... Porque é americana, não é? Esta. Sim, claro. Não é? Sim, essa é uma efeméride clássica. Depois tenho os meus maravilhosos apontamentos. Este livrinho maravilhoso que Nossa, tenho tudo. Eu estou sempre a consultar, porque tem aqui as estrelas fixas. Não é? Olha só. Tem as estrelas fixas. E tem tudo, é maravilhoso. Verdade, tem a Antícia, e tem aqui a maravilhosa, que me dá um jeitão, João. Além dos quadros do Almuta, as dignidades. É fabuloso isto, João. Sim. Isto é ótimo. Nossa, isso aí é uma raridade, hein? Por quê? Isso aí uma época, quem sabe, vai ter um museu da Saturnália, esse livro aí vai ser disputado. Olha, estes apontamentos aqui foi quando tu vieste cá a Lisboa e fizemos o curso. Foi, claro. Maravilhoso, João. Eu lembro. Uhum. Adorei. Professores secundárias e na capa desse caderno, tem um corvo, né? Tem. Pois tem. Lisboa. Que é. É o corvo. Sim, exatamente. Oh, João, isto é tão maravilhoso, isto é tão bom. Sabes, tu nem imaginas. Olha, estrelas fixas. Tu nem imaginas como é maravilhoso ter isto aqui. Tão bom, adoro. Mas retomando, o que me interessa agora é o teu percurso. E depois, acabaste por deixar a psicologia. Eu lembro que tu falaste lá no astrologuês ajuda-me o nome dela, Tomazini, não, como é que é? A Tamires. Da Tamires. O astrologuês fluente, podcast. Exatamente, que eu recomendo a toda a gente para ouvir, que eu sou fã. Tu disseste que acabaste por entregar a carteira de psicólogo para te renderes ao amor à astrologia, não é? Exatamente. Porque o que acontece é que eu fui fazer o curso de psicologia
eu fiz o jornalismo, não fui fazer o curso. Ai, foi de Aí eu fui jornalismo. estudar astrologia e fui fazer vestibular de novo. Né? Não tinha vestibular, era aquelas épocas de vestibular, diferente da reforma na educação que o governo do PT promoveu no Brasil. Sim. Depois, anos depois. Então, eu fui fazer o curso de psicologia, enquanto isso estava estudando astrologia, na verdade, né? E aí, quando eu me formei em psicologia, eu tive que fazer uma opção, porque no Conselho Regional de Psicologia, não, a prática astrológica não está no hall das atividades. Então, eu poderia, inclusive, criar um problema jurídico, né? Pois, percebo. Ter um documento de psicólogo e trabalhar com astrologia. Mas, na verdade, isso é secundário, porque tem isso, mas isso é secundário, porque, na verdade, logo de cara, eu entendi que eu tinha que achar uma maneira de fazer o trabalho astrológico que fosse uma maneira astrológica, assim, não fosse psicologia, não fosse terapia, fosse da natureza astrológica. Consulta astrológica, ela tem uma natureza, ela tem um jeito de fazer, João, que pode ser terapêutico, que eu adorei. Mas ela não é terapia. Eu tenho que fechar as janelas aqui, porque os bichos aqui estão voando aqui, pera um pouquinho. João, deixa-me dizer que eu adorei o teu módulo do atendimento. Adorei o módulo do atendimento. Ouviste? Olha, já te arranjei um problema. Eles estão a dizer que querem uma destas em 2022. Os tatuagens dizem, nós queremos uma para nós, para 2022 ou 2021. Pois então. Olha. Pois então. Mas adorei o atendimento. Então, mas o módulo de atendimento é exatamente a resposta dessa minha pergunta lá, quando eu deixei a documentação. Não vou ser psicólogo, vou ser astrólogo. Mas o que diferencia de fato o trabalho do astrólogo, do oraculista, né? do terapeuta? Porque também, quando em meu entorno na comunidade astrológica, sempre, e a astrologia de forma geral, sempre esteve envolvida com a psicologia. Por causa da psicologia junguiana, por causa de uma cultura psicológica que nós estamos imersos nos últimos 200 anos, tudo é psicológico, né? Então a astrologia acaba se misturando também, né? E as pessoas, na cabeça das pessoas, tem muito disso, de que a consulta astrológica é terapia, é uma espécie de substituto da terapia, e não é, né? E não é. Ela tem a sua natureza, ela tem a sua particularidade, e ela tem algo que só ela pode fazer, né? Só a astrologia pode fazer. Não é, a terapia não faz outra coisa, mas o que a astrologia faz, uma consulta pode fazer, é muito particular, né? Então, o meu trabalho, de algum modo, sempre foi responder isso. O que faz o trabalho, a consulta, a astrologia, ser ela? Ter o seu jargão, ter a sua linguagem, o seu astrologuês, aí, como também eles chamam, né? Como que temos fluência nisso, como que conduzimos uma consulta, quais são os seus limites, o que o oráculo pode oferecer ou não. Sim. Né? Então, e isso, ao mesmo tempo, da busca da tradição, né? Dos estudos, das fontes primárias na astrologia. Né? A gente fala que o líder é fonte primária, mas ele não é, né? Ele é bem para cá já, né? Mas ele é um dos autores necessários para a gente entender a astrologia. Olha, o Alexandre Chat está a ouvir. Boa noite, Alexandre Chat. Eu conheci o Alexandre Chat cá em Portugal. O Alexandre Chat. Penso que é o astrólogo. Sim, boa noite. Tão bom. Agora que eu vi aqui. Tão bom. Eu não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo, hein, Alexandre? Eu também não te quero interromper, não é? Mas, enfim, o Alexandre Chat... Sim, mas me interrompa. Sim. Interrompa quando você quiser. Sim. O que eu estava a querer dizer? E conta-me desde aí, até a Saturnália, como é que as coisas
Obrigada, um beijinho grande. Ah, não, isso é uma longa caminhada, né? Porque, bom, a primeira coisa que nesse intuito de ser astrólogo, né? Afinal de contas é isso, né? De oferecer esse Astrolover, serviço. astrolover. É, né? É, exato. Então, a, eu fiz uma publicação chamada Signozine. Eu fiz um zine. Não sei se você conhece o que é o zine. São essas É uma publicações magazine, rápidas. é? É, mas é uma coisa mais da cultura punk, assim, que a pessoa mesmo fazia com xerox. É, Xerox é uma fotocopiadora? revista. O que é Xerox? É uma... Isso. Não, é isso, fotocopiador. Fotocopiador, Era uma coisa exatamente. artesanal, era uma revista artesanal feita à mão. Artesanal. É. E aí eu fiz um zine de bolso. E eu fazia um por E mês. vendias. Não, distribuía pela cidade. Ah, muito bom! É porque assim, ninguém procura um astrólogo porque ele colocou uma propaganda no jornal. Pagou uma propaganda no jornal e tal, ou no rádio, sei lá. Ninguém procura. As pessoas procuram a gente porque escutam a gente falar de algum determinado assunto e por algum motivo elas têm identidade com a gente. É isso. Sabes que Né? aqui em Portugal há uma magazine muito antiga, por acaso eu comprei, tenho ali, mas tenho na sala, não tenho aqui, que é o Borda d'Água, que é também uma espécie de xerox, mas nós compramos cá. Sim, eu trouxe algumas para minha coleção aqui de zines É isso, é mais ou particular. menos isso. É algo parecido, exatamente. Só que o Signozine ele era mais modesto, ele era uma folha só, dobrado, e ele era de bolso. Então ele andava, assim, as pessoas andavam. Então assim, eu ia nos lugares, Que máximo. eu ia no cinema, aí eu via alguém abrindo o zine para ler e tal, e comentar. É muito giro. Então esse, na verdade, foi o meu primeiro gesto. Depois tiveste um blog. Não foi? Oi? Depois tiveste o blog. Aí tive um blog chamado... Céu Brasil. Exatamente. Céu Brasil. Ah, olha, você pesquisou longe. O Céu Brasil. Céu Brasil? Céu Brasil. Nossa! E depois escreveste um livro que se chama Céu em Transe, que eu tenho aqui. Isso, exatamente. Agora, o Céu Brasil era... exatamente, é isso aí. Eu tenho um museu Acuio cá em casa. Sensacional, é verdade. Olha, esse Céu Brasil você tirou do fundo do baú, viu? O Céu Brasil era Na verdade, o Céu Brasil era uma sessão num blog que eu tinha chamado Num Dia de Júpiter na Hora de Marte. Exatamente. Que você citou aí, né? Porque quando eu comecei a estudar astrologia tradicional, tem isso, de nascer numa quinta-feira, numa hora de Marte. Eu acho delicioso isso. Acho delicioso. E aí do meio, eu adoro esse nome, inclusive. Adoro esse nome. Até hoje eu gosto, é um dos nomes. Todo mundo me dizia assim, não, mas o nome é muito comprido. Pô, mas eu gosto do nome. Claro, é isso aí. Claro. E aí tinha uma sessão que era o Céu Brasil, que era sobre astrologia e política. Mapa do Brasil, tal. Não foi muito para frente esse trabalho. Esse trabalho, assim, era muito... Eu era muito iniciante, começava e eu também fazia muita... Como sempre, até hoje é assim, né? Muitas frentes, aí acabava não indo muito longe. Mas claro que ele vai desembocar em alguns textos mais de fôlego que depois vão estar nesse livro aí, que você tem em mãos. E eu tenho ainda outro. Que é uma homenagem. Eu tenho outro aí. Eu tenho outro no livro? Tenho, que é maravilhosa. Tenho. Só que eu ainda lê-lo. Que é o Mas Casimi. qual outro livro que você Casimi. tem? Ah, bom. Ah, sim. Pensei que você tinha uns livros meus aí. Não, só tenho aquele. Os livros malditos. Não é? É esse aqui, né? Ó, tô com a Casime aqui na minha frente. És tu, obrigada, que eu queria fazer publicidade. Também podem adquirir comigo. Eu por acaso ainda tenho um. Na verdade, tenho um porque ainda não vieram reclamar. Mas posso...
É. Casime, o pessoal entra lá no site da Saturnália Oh, e João, é solicita. diferente, é diferente, é Essa revista ficou tão diferente. legal, né? Ah. Não vais fazer mais? Claro que vamos. Ah, Nós estamos. Tem um que está no forno, quer dizer, não está ah, no forno ainda. Nós estamos amassando a massa, está lá amassando a massa, mas está quase pronta a massa para ir para o forno. E a segunda, eu vou dar um spoiler aqui. Outro dia, a Mariana veio num dos encontros aí que a gente faz de perguntas e respostas. Eu vou fazer do jeito que ela fez. Então, a próxima é sobre música popular brasileira, mapas de natividades, que giro. para a gente expor pesquisas e técnicas. E são 7 textos. Então, 7 textos na seguinte ordem, na ordem caldaica, tá? Na Uau! Lua para Saturno, Gilberto Gil, Sabotage, que é um rapper saudoso, é um rapper paulistano aqui, bem importante na história do rap do Brasil. Pablo Vittar, a Pablo Vittar, Vênus, representando Vênus. Gilberto Gil, a Lua, Sabotagem, Mercúrio. A Pablo Vittar, Vênus. Elis Regina, o Sol. Belchior, Marte. E mais? Rita Lee, Júpiter. E Paulinho da Viola, Saturno. Aí o pessoal depois aí fazem o bolão das apostas para ver quem que é que escreveu, né? Para ver se Sim! vocês adivinham. E há tanta Né? gente Acho que o boa. do Gilberto Gil tá fácil. Do Gilberto Gil tá fácil. O pessoal Eu também acho que sei quem é que gabaritar, né? escreveu. Eu também acho que sei. Pois Um então. mega fã, um mega fã. Não vamos falar nada. Oh, João, e depois tens de fazer outro com o aproveitamento dos textos riquíssimos do Cinema Céu, não é? A próxima edição. Aquilo é o máximo. Giríssimo. Adorei, adorei, adorei. Poder ver o filme. Filmes que eu não tinha visto e depois poder aprender, não é? E ver que o mapa do filme fala da narrativa do filme. Porque o Cinema Céu, nesse livro que você tem em mãos, ele já tem algumas direções que vão desembocar nisso, né? Que é, por exemplo, a análise do texto do Cavaleiro das Trevas, do Frank Miller. E também o próprio título desse livro, porque esse livro chama Céu em Transe, porque faz uma homenagem ao Glauber Rocha, que é o idealizador, o cineasta do Cinema Novo, né? Que fez um filme chamado Terra em Transe. Ah, foi daí que tu te inspiraste. Isso, é um filme importantíssimo para a gente entender o cinema brasileiro e também entender o Brasil, né? A obra do Glauber Rocha eu vi inteira, eu apenas não vi. Tinha uma locadora aqui em Curitiba que o cara ainda tinha locadora, né? O cara era um cinéfilo, assim, ele tinha Sim. isso em vídeo. Assim. Cobrava caro, mas era caro os filmes, porque era caro mesmo, porque são filmes fora de catálogo. E eu, para escrever um texto nesse livro, o dia em que o céu caiu, acho que é isso, tem aí no sumário desse livro, o dia que o céu caiu, não lembro o título, mas é um texto que fala do Glauber Rocha, O dia em que o céu mas ele... caiu sobre Cláudio Rocha. Isso, o dia que o céu caiu sobre Glauber Rocha. Muito bem. E aí esse texto, então, é uma homenagem, O Céu em Transe é uma homenagem a esse filme. Esse livro foi lançado num festival de cinema aqui em Curitiba. Porque eu sempre achei o seguinte, que a astrologia, o que norteia o meu trabalho, Alexandre? Até hoje é assim. É claro que vai ganhando outros tópicos do trabalho que a gente vai fazendo, né? Outras demandas, mas o central eu sempre achei que a astrologia vivia nos guetos. Assim, ela estava excluída da vida,
Ó João, política, tão verdade. né? E por isso é que tu disseste Saturnália e astrologia na cidade. É por isso, não é? Isso, porque o que norteava era uma máxima, que era o seguinte, eu sempre dizia isso, que o meu objetivo era trazer a astrologia de volta à cidade, para que ela andasse nas ruas da cidade e circulasse. Assim como a psicanálise faz análise de filme, de política, por que a astrologia, que sempre foi o seu papel, não poderia ocupar esse lugar, né? Esse é esse mesmo, deixa eu ver aqui, é exato, é o mapa do Glauber. E, aliás, esse mapa está errado, tá? O mapa está errado. Porque depois eu descobri, o Edil Carvalho, ele conheceu, logo em seguida ele conheceu, mas não perde nenhuma, não tem nenhuma importância para esse trabalho que está nesse livro, o horário ser certo. Mas ele conheceu a mãe do Glauber. Muito bom! E a mãe do Glauber anotava, ela é mãe de sei lá de quantos filhos, ela anotava o nascimento dos filhos numa Bíblia. Meu Deus! Numa Bíblia. E aí ele tirou uma foto, eu tenho essa foto. Tirou uma foto, ela segurando a Bíblia toda anotada, escrita com o horário do nascimento do Glauber Rocha. E o Glauber Rocha nasceu era um pisciano, com lua em Capricórnio, com acidente em Touro. E ele nasceu com a estrela fixa Ramal no ascendente, que é essa estrela de liderança, né? Uma estrela que também pode dar alguém muito impulsivo também. Alguém que se coloca, às vezes, em risco demasiadamente. Então, mas esse texto é muito legal. Não sei se o pessoal tá... Cadê o pessoal aí? Tá aí, um monte de gente. Não sei o nosso tempo aqui também. Você, por favor... Tu és exatamente igual ao Xavier Dolan, que eu não sei quem é. Te amate, diz tu és, teve um insight enquanto falavas, e diz tu és a cara do Xavier Dolan. Eu não sei quem é. Tu achas que és? Não sei, deve ser alguém bonito, não é? Claro! Deve ser alguém... Mas tu estás sempre safo, tu és a cheira de balança. Tu tens cara de veneziano, estás sempre safo. Não... Claro que tu és muito bonito, João. Não há qualquer dúvida. Obrigado. Eu tô brincando só pra gente... Mas você sabe que esse texto, ele tem uma coisa que ninguém... Não sei se muitos notaram, alguns notaram, que eu sei. Esse texto tem a proposta poética do trabalho, do meu trabalho, e que depois vai tomar mais forma na Saturnália e vai tomar forma também pela voz e de muitos da escola, né? Enfim, da Mariana, da Natália, de muitos aqui, não vou citar